Olá, galerinha do quarto ano. Então, para formalizar um pouco do que a gente, né, nós já estamos vendo de fato durante esse período aí, eu preparei algumas coisinhas, né? Tô até fazendo aqui é, na cozinha, higienizei direitinho, lavei minhas mãos, para dar uma dica para vocês já o que vocês podem fazer em casa, caso tenham. Se não tiver, dá para fazer com bolinha de papel, dá para fazer com massinha, dá para fazer com palitinho. Fiquem a critério, ninguém é obrigado a fazer, mas é só mais uma atividadezinha que pode realmente ajudar vocês a entender. O que o tio Fidelis fez? Eu fui compondo, né, alguns objetos com jujuba e palito, né, que são os poliedros, onde a gente consegue identificar as arestas, que são essas linhas, são representadas pelo palitinho, tá? Os vértices, que são as jujubas, ok? E cada partezinha dessa aqui, ó, eu vou chamar de face. Então, dá justamente para a gente identificar da melhor maneira possível, tá? É importante ter cuidado com as pontas do palito, se você fazer com palito de dente, para você não se furar, não se espetar. Então, minha sugestão é que com uma tesoura sem ponta, você vá cortando. E, mais uma vez falando, vocês não têm que fazer isso. Eu só fiz para mostrar para que vocês realmente possam verificar que em construções simples a gente consegue identificar faces, vértices e arestas. Então esse, né, é o prisma de base quadrada ou o cubo, né? Aqui o tio Fidelis fez uma pirâmidezinha, uma pirâmide de base pentagonal, tá? Reparem que tem 5 vértices, aqui até uma jujuba ficou meio destruidinha, mas não tem problema não, que eu acho que dá para entender, dá para verificar, tá? Se eu estivesse vendo de cima essa pirâmide, eu só veria esse pontinho e as linhas e o pentágono lá na base, tá? Temos também essa pirâmide aqui, só que dessa vez é uma pirâmide de base quadrada, tá? E por fim, não menos importante, o tio Fidelis fez um prisma, né? Um prisma de base hexagonal. Ele não ficou totalmente regular, ou seja, com seus lados, né, da mesma maneira, mas dá para identificar e entender. E aí vocês, se vocês tiverem, né, em casa, até mesmo massinha mesmo de modelar, acho que dá para fazer representando esses vértices. Tio Fidelis, eu tenho jujuba de repente de um dia que eu comprei e não comi ainda, posso tentar utilizar? Pode, desde que você faça toda a higienização das suas mãos, coloque numa mesa e vá trabalhando com ele tranquilamente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardo o retorno de vocês, se vocês acharam válido verificar a construção dessa forma ou não, tá? Fiquem com Deus e amanhã estaremos juntos. Por mais que pareça repetitivo, eu acho que é importante, né, nós relembrarmos alguns conceitos, né, para que vocês possam fazer com tranquilidade o bloco 4 de questões, tá? Então, vamos relembrar alguns itens. As figuras geométricas espaciais, como identificar os poliedros e não poliedros, né? Poliedros e corpos redondos. Os poliedros, eles têm as faces, né, as suas faces planas, e os não poliedros eles têm pelo menos uma face circular ou não possuem nenhuma face plana. Os elementos que os compõem, faces, vértices e arestas. E exemplos do cotidiano, a gente até, né, brevemente vai corrigir no bloco 3 um exercício onde nós temos que desenhar. Então existem muitos objetos do cotidiano que realmente estão associados a essas figuras geométricas espaciais. É importante que vocês busquem, pesquisem, se tiverem alguma dúvida, me informem, para que eu realmente possa orientá-los e mostrar, se for o caso, até que ponto a gente tem os objetos realmente próximos das figuras geométricas espaciais. Mas os prismas e as pirâmides, né, como diferenciar? A gente vai olhar sempre para a base. Os prismas eles possuem 2 bases, enquanto as pirâmides possuem apenas uma, tá? Coloquei as principais imagens, né, que eu tanto vinha prometendo para vocês e acho que é importante, se vocês puderem pausar o vídeo aqui agora nesse momento, e se for o caso, fazer uma representação dessas imagens no caderno, acho que é importante, acho que é bacana para vocês terem um contato maior e até mesmo vocês desenhando, né, vocês conseguirão absorver um pouco melhor, creio eu, tá? E cilindro, cone e esfera são corpos redondos e quais elementos que eles possuem? O cone, ele só possui, né, a base circular e um vértice. A esfera não possui nenhuma face plana e nenhum vértice. E o cilindro ele possui 2 faces planas, né, que são as 2 bases. Quando planificado, ele tem ali um retângulo, né, na sua face lateral, que aí creio que vocês verão melhor justamente no exercício de planificação, tá bom?
Fala, galerinha do quarto ano, tudo bom? Bom dia, né, mais uma vez. Hoje o nosso encontro é através de um vídeo, mas não menos importante do que uma sala virtual. O que o Fidelis propõe, né, para hoje, de fato? Eu vou fazer esse vídeo corrigindo o bloco 3 do estudo dirigido de matemática e dando até algumas orientações para a próxima sala virtual, que é na quinta-feira, né, no caso amanhã. E aí é importante que vocês prestem atenção na correção, porque se ficou alguma dúvida, que vocês realmente falem, tá? E aí, para começar, nós temos o seguinte: na questão número 3, ele pedia para nós, após observarmos as imagens, escrevermos qual tipo de vista usado. No primeiro, nós temos a vista lateral, no segundo, nós temos a vista frontal, e no terceiro, nós temos a vista superior. Então, conforme foi falado anteriormente, se eu tenho lá observador em pontos distintos, consequentemente eu tenho pontos de vista distintos também, tá? É uma questão realmente lógica, tá? A pessoa realmente se posicionou de forma diferente, então ela terá uma nova imagem, ela verá de uma outra forma, justamente confirmando tudo aquilo que nós já tínhamos visto. Na questão número 4, nós tínhamos, né, que resolver as operações, e aí foi resolvido aqui a soma e a subtração. Lembrando que aqui na soma eu tenho uma parte de reagrupamento, aqui ó, 4 mais 9, 13, o 1 subiu, o 1 foi reagrupado, tá? Tornando agora 3 mais 1, 5. E aí nós temos parcela, parcela, soma o total. Na segunda operação, nós temos uma subtração, onde nós temos que pedir emprestado. Aqui o tio não conseguiu, né, fazer aqueles riscos comuns que nós temos, mas acho que dá para entender aqui que esse 1 corresponde ao 13, tá? Coloquei do lado esquerdo justamente para indicar que ele está fazendo parte. E o 4 aqui que está do lado direito é justamente o número que eu vou considerar agora, tá? Então, 13 tirou 9, 4, e 4 tirou 1, 3. Aqui o 8 tira 3 ficou 5. Até esqueci de colocá-lo, mas acho que é só para focar naquilo que tem o regrupamento, que é importante que vocês sanem essas dúvidas com relação ao reagrupamento, ao subir, ao pedir emprestado. Os termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá? Na questão número 5, nós temos que identificar os nomes dos elementos. Número 1, pirâmide de base quadrada, só possui uma base com 4 lados iguais, por isso quadrado. O 2 é um paralelepípedo. O 3, mediante o posicionamento dele, é um prisma de base quadrada. Ele poderia ser chamado de paralelepípedo? Em partes poderia sim, mas é ideal que a gente utilize a base dele como referência, tá? O 4 é um cone, o 5, cilindro, o 6, prisma de base triangular, porque tem duas bases e tem um triângulo sendo ela. 7, uma esfera, 8, pirâmide de base hexagonal e 9, um cubo, tá? Na número 6, vocês tinham que ligar a imagem, a planificação, e aí ficou uma coisa bem retinha, tranquila, né, para vocês realizarem. Eu até dei a sugestão na sala de aula virtual para que vocês pesquisassem algumas joias que tivessem o formato de um tetraedro, dodecaedro, icosaedro, enfim. E número 7, aquela questão clássica que nós já estamos acostumados a realizar, né, de escrever os números por extenso. É importante que vocês tomem cuidado na hora de escrever. A partir do 200 não são duas palavras, 200 ou 300, 400. Você tem que reunir, tem que procurar escrever corretamente. Então, na letra A aqui nós temos 3.601, na B 1.205, tá? Vocês até podem encontrar, né, 1.205 também, uma possibilidade. Na letra C, 6.145. Na letra D, 3.964. E na questão 8. Na questão 8 é uma questão que eu tenho algumas possibilidades de resposta para o produto, né, que foi solicitado. Aqui eu tenho 6. Então, eu tinha que pensar em dois números que multiplicados dessem 6. Então, eu tinha lá 1 vezes 6, 2 vezes 3, 3 vezes 2 ou 6 vezes 1. Eu tenho uma dessas 4 vocês têm que ter colocado. Para o 18, eu tenho essas 4 aqui, tá? Para o 36, eu tenho essas 3. Teve gente que colocou 2 vezes 18. Gente, o importante é nós utilizarmos produtos onde os números não passem de 10, tá?
Não que você não possa colocar 2 vezes 18, você pode, eu não vejo problema, mas eu acho que é importante focar indo passo a passo naquilo que nós estamos aprendendo, e isso é justamente para relembrar, tá? Nós temos aqui o 10, temos essas possibilidades de resposta, o 24, o 32, o 15, o 9 e o 12. Então, deixei aqui as possibilidades de resposta, tá? Lembrando, eu coloquei em 32, por exemplo, 16 vezes 2. É uma possibilidade? É, mas o ideal é você utilizar dois números que sejam menores do que 10 e que multiplicados deem ele, tá? Espero que vocês tenham entendido essa. Na questão 9, ele fala de um seriado que teve 121 episódios e 6.050 minutos, né, que foram gravados aí, e ele pede para decompor o número. Decompondo 121, nós encontramos 100 mais 20 mais 1. Decompondo 6.050, a gente encontra 6.000 mais 50. Na questão número 10, nós temos que desenhar, né, figuras, ou melhor, objetos do cotidiano que lembrem as figuras geométricas espaciais. Então, nós temos o cilindro. Eu dei algumas sugestões, vocês podem ter desenhado objetos totalmente diferentes das minhas sugestões, e aí, caso vocês tenham alguma dúvida, é importante que vocês perguntem, tio, posso ter desenhado isso? Que aí eu vou tentar responder o mais breve possível para que vocês não fiquem com dúvidas acerca de qual objeto desenhar. Na questão 11, nós temos um problema onde uma blusa custava R$ 152 e a pessoa só possui 97, tá? Para eu saber quanto falta, obviamente, eu precisaria fazer uma subtração e eu encontro 55 como resposta. E na número 12 é uma questão de arme e efetue, né? Na letrinha A, nós temos 9.527 como resposta. Na letrinha B, 7.180. Letra C, 4.368 e letra D, 25 como resposta. Nessa primeira parte, nessa questão do bloco número 3, eu espero que vocês tenham entendido como foi feito o desenvolvimento de cada questão, e qualquer dúvida, eu peço que vocês me notifiquem, tá bom?